Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Imagino que não, né? Depois desse empate frustrante com o Souza, 1-1 no estádio Almeidão, mais um jogo onde o Botafogo não joga bem, tá? Muitos problemas que a gente já havia percebido nas duas partidas iniciais se repetiram nesse jogo e a gente vai conversar sobre isso a partir de agora. Você que tá chegando aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, eu quero saber a sua opinião aí sobre esse início de paraibano do Botafogo. E, claro, dar aquela compartilhada no grupo de amigos botafoguenses. Bom, o Botafogo chegou ao seu terceiro jogo no Paraibano, apenas uma vitória, fora de casa, contra o modesto Confiança de Sapé, onde jogou praticamente toda a partida com um a mais. Empatou na primeira rodada contra o Sport de Patos, que depois perdeu os dois outros jogos, perdeu para o Atlético de Cajazeiras e perdeu para o Serra Branca em casa. E o Confiança que o Botafogo ganhou já havia perdido para o Souza por 3-0. Então, dois adversários frágeis que o Botafogo não conseguiu apresentar muita coisa, mas que eu particularmente ponderei, questão de horário, questão de gramados, enfim. Dava para ter um atenuante nesses jogos, sobretudo por esses fatores que eu falei. Mas hoje, contra o Souza, dava para ter apresentado mais. O Botafogo até o gol até fez uma partida boa, mas depois foi piorando e conseguiu a proeza de não dar um chute no gol durante todo o segundo tempo. E também mal deu para fora também. Não é que finalizou muito para fora e não conseguiu acertar o gol. O Botafogo não finalizou, no geral. Então, muitos problemas que já começam a preocupar aí para a sequência do campeonato estadual. Vamos lá, o Botafogo começa bem o jogo. Eu acho que dominando as ações, não dando espaço para o Souza contra-atacar ou para o Souza gostar do jogo. O Souza mal conseguiu passar do meio de campo. Aí teve o lance do pênalti no Dourado, que eu acho que foi pênalti. Eu acho que o jogador do Souza só vai no corpo do Dourado. O Dourado dá uma valorizada, mas eu acho que é pênalti. Aquilo é pênalti. E olha que para mim pênalti tem que ser pênalti mesmo. Assim. Tem muito lance que eu acho que é muito mais forçação do que pênalti. Por exemplo, os pênaltis lá do primeiro jogo, eu não daria nenhum. Tanto do Botafogo quanto do Sport de Patos. Esse eu já acho que foi mais pênalti. Eu acho que a carga do jogador em cima do Dourado é mais forte. E não há disputa de espaço, não há disputa pela bola, enfim, é uma carga para derrubar o jogador. O Botafogo reclamou desse lance, o Bernardo Franco até falou na coletiva também, mas eu não consigo colocar muito peso nesse lance, por quê? Porque o Botafogo faz 1-0, né? O lance ali do cruzamento do Eric, defesa afasta, Guilherme Santos vai muito bem, né? Um passe de primeira para o Dudu Nardini vindo de trás, finalizar bonito no canto do goleiro. Botafogo faz 1-0. Porque nada me garante que se o Botafogo fizesse 1-0 de pênalti, não ia recuar e o roteiro do jogo seria o mesmo. Porque foi isso que aconteceu depois do primeiro gol. O Botafogo foi dando mais espaço para o Souza, foi diminuindo as linhas, né? Foi baixando as linhas, algo muito semelhante com o que aconteceu no jogo contra o Sport de Patos. Foi deixando o adversário gostar do jogo, só que aqui o Souza tem mais qualidade, né, que o Sport de Patos. E até no primeiro tempo teve uma cabeçada que passa por cima do travessão, perigosa, e vai para o intervalo com 1-0, que fica até de bom tamanho. Claro que o Souza também não produziu para empatar, assim, no primeiro tempo. Começou a gostar mais do jogo, mas também não dá para dizer que foi injusto a vitória parcial por 1-0. Só que o Botafogo volta para o segundo tempo, tal qual como terminou o primeiro tempo. O Botafogo não consegue ter as ações do jogo, ter o domínio do jogo. Até às vezes fica muito com a bola, mas uma posse de bola inútil, né? Que não se transforma em jogadas. E aí o Souza foi gostando mais, foi tendo mais chances de perigo, né? O Fracaro fez ali algumas defesas, teve bola para fora. E aí tem o lance do pênalti. Que aí foi pênalti, né? Enfim, o jogador do Botafogo, o nosso querido Gustavo Balotelli, não tão querido por parte da torcida, cara, não pode ficar com o braço aberto dentro da área. Sim, se você vai tentar bloquear a bola, você bota as mãos para trás. Meio óbvio isso. E ele ficou ali com o bração aberto, a bola bate e não tem, é pênalti. Enfim, não tem o que fazer. Não tem o que reclamar. E aí o Souza empata 1-1.
E aí, o Botafogo ficou muito bagunçado no segundo tempo, né? As trocas do Bernardo Franco, cara, eu achei quase todas elas bem ruins, tá? Então, ele justificou na coletiva que os jogadores pediram para sair, estavam desgastados. E aí o Botafogo ficou ali meio desfigurado, né? Entrou o Balotelli, que fez inicialmente ali um lado de campo, sem muito traquejo para aquilo. Aí quando o Nenê entrou, aí o Balotelli ficou ali mais como referência, o Nenê ficando ali mais pro lado. Aí utilizou o Vitor Ricardo de ponta, né? Assim, o Bernardo Franco falou que tanto o Guilherme Santos como o Brenner Camilo pediram para sair. Aí, velho, cara, o jogo contra o Pombal, pensa segunda-feira. O Botafogo tinha que ganhar esse jogo. Cara, tá cansado, meu irmão? Deu um gás aí, não tem ninguém. Não daria para ter tirado os dois. Sobretudo o Brenner Camilo. Então, eu acho que faltou ali. O Bernardo só falou: vai ficar mais um pouco. Tem que aguentar aí, meu irmão. Não tem o que fazer. E aí o Botafogo desfigurado. Pô, a linha ofensiva do Botafogo no final do jogo era o Gustavo Balotelli, que, enfim, típico centroavante que o Botafogo contrata para paraibano, né? A gente já viu vários do nível dele por aqui. Todo ano tem um. O do ano passado foi aquele camaronês, né? Paul Henry. Sempre tem. Aí tem aquele tanque que já jogou por aqui também. Enfim, sempre tem um jogador tipo Balotelli, né? Meio fortão e tal, mas que, pô, tem zero intimidade com a bola. Inclusive, o Balotelli perdeu um gol cara a cara com o goleiro livre. Já tinha marcado o impedimento, né? O árbitro marcou o impedimento, mas se não tivesse dado impedimento, ele perderia o gol do mesmo jeito. E aí teve que jogar com o Vitor Ricardo como ponta, que também mal pegou na bola, mal foi acionado, e o Nenê jogando os primeiros minutos dele no ano. Então, claramente, um time sem força ali para atacar. Sem conseguir ali pressionar o Souza. Nem para fazer aquele abafa, né? Aquele tradicional abafa. O Botafogo tinha capacidade. E aí os laterais também não conseguem contribuir. Tá? Hoje o Eric, no segundo tempo, não apareceu tanto. O PK não apareceu tanto de forma ofensiva. E, cara, a gente vê muitos problemas. Um time que não consegue criar. O Botafogo fez 3 gols no Paraibano, 1 de pênalti e 2 de fora da área. O Botafogo não consegue entrar na área adversária. E assim, nas poucas vezes que entrou, o adversário fez pênalti. Então, mostrando que se o Botafogo tivesse essa capacidade de só entrar na área, o Botafogo fatalmente teria mais tranquilidade e venceria os jogos que não venceu. Porque a chance do adversário fazer um pênalti ou do defensor falhar é muito grande. Só que o Botafogo não consegue imprimir uma pressão no adversário. E é outra coisa muito problemática, além dessa questão da criação que a gente não consegue ver, triangulação, né? O Botafogo joga com pontas invertidos. E aí, se você joga com pontas invertidos, você não tem o quê do ponta? Você não tem um arrasta, ele não consegue arrastar para a linha de fundo, para cruzar para o centroavante. E ele fica ali meio tentando sempre cortar para dentro, o que deixa a situação da defesa adversária mais confortável, porque, enfim, você já meio que sabe o que ele vai fazer. Né? Ele não vai partir no 1 contra 1 no lado, porque ele está com o pé bom dele, ele não vai conseguir. E aí, você também não tem aproximação dos pontas. Se você tem aproximação dos laterais para ajudar os pontas, porque o ideal era, pô, os pontas tentam arrastar ali mais para o meio, com o pé bom, e abrir em profundidade para o lateral que desce, né? Para ter essa jogada de linha de fundo. E mesmo assim o Botafogo não tem. Então não tem jogada de linha de fundo nem com laterais, não tem jogada de linha de fundo com os pontas. Que assim, é algo básico. Não é algo nem muito refinado isso aí que eu estou falando. É você conseguir dar amplitude ao jogo para você cruzar a bola na área. Pelo menos isso. Para você falar, Henrique Dourado, tenta fazer alguma coisa aí, tenta arrumar alguma coisa. Mas, pô, não dá nem para criticar o Dourado. O Dourado não é abastecido. Nos 2 jogos ele foi pouquíssimo abastecido. E até o Bernardo Franco justificou, né? O Iago Sarinho, mandei, Iago, pergunta para ele, porque ele insiste nesses pontos invertidos. Ele deu uma justificativa que o Guilherme Santos não rende muito bem pelo lado esquerdo, que é o lado do pé bom dele, né?
que o Guilherme Santos não conseguiria fazer esse arrasta e cruzar a bola na área e ter 1 contra 1. Mas assim, o Brenner Camilo também não consegue fazer o que, em tese, é para ele fazer. Então você não tem nem se você colocasse o Brenner na direita e o Guilherme Santos na esquerda, você perderia um pouco do Guilherme Santos. Mas você ganharia muito no Brenner Camilo. Assim como né? Guilherme Santos na direita e Brenner na esquerda, eu acho que você não ganha quase nada dos dois. Porque o Guilherme ainda joga de ponta, onde ele prefere até. Me parece que ele é até mais confortável jogando pelo meio de campo, né? Ele rendeu muito mais no Paraibano como meia do que está rendendo agora como ponta. Enfim. Então, ou até para jogar num 4-4-2. Jogar num 4-4-2, então. Tenta preencher, bota 2 homens de meio de campo para criar e deixa só o Brenner Camilo na direita. Então você vai ter profundidade na direita com o Brenner Camilo. E você vai ter um meio de campo ali com 2 jogadores que podem conversar entre si, né? O Guilherme Santos e o nosso glorioso Giovani. Porque o Giovani também tentou, até achou uma partida ok do Giovani, não foi tão boa, mas era o único jogador lúcido e não tinha muita aproximação para ter tabelinha, para ter alguém se apresentando para ele conseguir dar um bom passe. Não teve muito isso também. Então o Giovani acaba sendo muito sobrecarregado. Porque é um time que não consegue ter aproximações dos jogadores, fica todo mundo ali muito longe um do outro, pontas que não conseguem arrastar nem para cruzar na área para o centroavante, então fica um time que não cria. Um time que também não consegue chutar muito de fora da área, porque os pontas com os lados invertidos, pelo menos era para eles conseguirem chutar mais de fora, isso não está acontecendo. Então é muito problemático, tá? Esse setor do Botafogo ofensivo, onde a gente não consegue ver ideias. Eu não consigo enxergar ideias. Então, esse é um grande problema. E o outro problema também é os jogadores se acomodarem, o time se acomodar toda vez que está ganhando o jogo. Pô, o Botafogo é o time com a maior folha salarial da história do Campeonato Paraibano. Você não consegue se impor contra ninguém. Contra nenhum adversário o Botafogo consegue se impor. Ah, mas é jogo quarta e domingo, todo mundo está cansado. Meu amigo, todo mundo está jogando quarta e domingo, não é exclusividade do Botafogo. E eu imagino que o Botafogo tem muito mais ferramentas de recuperação de jogador do que o Sport de Patos, do que o Confiança, do que o próprio Souza. O Botafogo tem muito mais ferramentas ali para dar uma recuperação melhor aos seus jogadores. Então, se o Botafogo está cansado, porque é início de temporada e é jogo quarto domingo, todo mundo tá. Então, isso para mim não é desculpa. Não é. Não é que o Botafogo tá pegando adversários que só estão jogando uma vez por semana e ele tá jogando 2. Aí eu poderia até, realmente, isso é verdade, mas não é o caso. Então é um time que joga muito mole, joga em marcha lenta, não consegue nem fazer uma abafa no adversário. Se não tá funcionando na questão técnica e tática, tem que pelo menos se impor. Se conseguir se impor, empurrar o adversário ali para você fazer uma blitz ali de 5 minutos na área, cruzando bola, finalizando de fora da área. O Botafogo não fez isso em nenhum dos 3 jogos. Então isso é muito preocupante. Hoje o Souza, no segundo tempo, deu uma aula de Campeonato Paraibano, fez falta dura mesmo. Irritou os jogadores do Botafogo. E é isso, cara. Campeonato Paraibano é isso. Você não vai jogar com espaço, com tranquilidade. Não é isso. Os outros times vão tentar igualar com o Botafogo na questão física mesmo. Chegando duro, irritando, catimbando, demorando para repor a bola em jogo. O Botafogo tem que entender que ele é o favorito. O elenco do Botafogo, Bernardo Franco, ele tem que entender que o Botafogo tem que ser o protagonista, o Botafogo tem que se impor nos jogos. O Botafogo fez 1-0, tem que fazer 2. Porque aí sim, com 2-0, o adversário é obrigado a sair. E aí você empilha 3, 4. E o Botafogo não, o Botafogo faz 1-0 e parece time pequeno. Ah, fiz 1-0 aqui, agora eu vou me proteger para segurar 1-0. E não segurou em nenhum dos 2 jogos que abriu o placar. Então os jogadores do Botafogo eles têm que entender onde eles estão. Tem que entender o que é o Campeonato Paraibano e qual é o tamanho do Botafogo para a competição. Parece que os jogadores não entendem. O Bernardo Franco parece que não entende. Então é muito preocupante, tá? Vamos ver esses 2 próximos jogos. A gente tem que enxergar alguma evolução.
O Bernardo Franco tem que, assim, ele é pago para isso, ele é para achar alternativas. Ah, tem pouco ponta, porque tá todo mundo machucado. Joga com mais um homem no meio de campo, joga só com dois. Joga com ponta e com um centroavante. E joga ali com 3 volantes. O Giovani, e libera de vez os laterais ali para tentarem pelo menos apoiarem, cruzar a bola na área, libera o PK, libera o Vitor Ricardo ou o Eric, para eles realmente serem bem ofensivos. E aí esse volante extra fica para cobrir ali essas subidas. Ou joga com 3 zagueiros, enfim, faz um 3-5-2. Aí o Bernardo Franco até falou na coletiva, não tem como mudar muito porque o período é curto entre os jogos. Mas espera aí, o problema de ter poucos pontas, eu falei isso, eu que só vi a relação dos jogadores, eu nem vi os jogadores. Eu só vi vídeos, né, de highlights dos jogadores. Quando o Botafogo fechou o elenco, eu falei, cara, esse time aqui tem problema nas pontas, tem pouco jogador. E ponta se machuca com frequência. E se o Botafogo jogar com 2 pontas, é um problema ainda maior. Aí quer dizer que o Bernardo Franco não treinou alternativas durante a pré-temporada para jogar com 1 ponta só? É isso? Se ele falou que não tem como treinar agora, é porque eu acho que ele nunca treinou. Ele só treinou nesse esquema a pré-temporada inteira. E assim, pela quantidade de pontas do elenco, não era difícil de se imaginar que isso fosse um problema quando começasse o campeonato. E o campeonato começando não teria pausa, pelo menos nas 3 primeiras semanas. Então isso não foi planejado, o Bernardo Franco não conseguiu antever esse problema. Isso é grave. Isso é grave. Porque agora não tem mesmo, vai ser na conversa, porque vai jogar quarta já, depois joga sábado de novo. Enfim, não tem muito tempo mesmo. Então ele tem que achar alternativas. Entendo que a questão do elenco aí não é culpa dele, é mais culpa do Pastana, ter só 3 pontas. E o Anderson Chaves, que é um centroavante, mas que também joga pelo lado, mas que também não está disponível. Então você tem um esquema tático, quando você joga com 2 pontas e não tem reserva, num setor onde o desgaste é muito grande, porque o cara vai e volta, né? Tem que dobrar, tem que marcar lateral. É complicado. Complicado. Então, agora vai ser uma prova de fogo pro Bernardo Franco, tá? Essa semana vai ser uma prova de fogo, porque ele vai ter 2 jogos, e aí não tem contexto, porque o contexto é bom. Joga no Almeidão contra o Pombal, aí joga fora contra o Campinense, ok, mas é no tapete do Amigão, que tá muito bom o gramado, em horários bons, tá? Os jogos ali à noite. Contra o Campinense vai ser à tarde, né? Mas vai ser 4h30 em Campina Grande, que também nem faz tanto calor assim, como o João Pessoa, por exemplo. Então não tem essa desculpa de gramado e calor mais. Aí também não engula a desculpa que joga quarto domingo, porque todo mundo joga quarto domingo. Então, Bernardo Franco e jogadores tem que ter eles têm que dar uma resposta nesses 2 próximos jogos, senão fica muito complicada a situação. O Botafogo tem 5 pontos, tá? Em 3 jogos. Ainda vai pegar 13, ainda vai pegar Campinense, ainda vai pegar Nacional de Patos, que parecia um time fraco, mas que venceu os 2 primeiros jogos, e é lá em Patos o jogo. Pega o Serra Branca também. Então, o Botafogo vai ter que ganhar pontos ali em jogos que ele poderia ficar feliz com o empate, por exemplo. Ele vai ter que ganhar ou do Nacional de Patos fora, ou do Campinense fora, ele vai ter que ganhar algum desses jogos. Ele vai ter que ganhar. E vai ter que mostrar mais. Vai ter que mostrar mais porque o que a gente viu até aqui é preocupante. É muito preocupante porque a gente não enxerga a evolução. E isso é o mais grave. Entendo que o time não vai estar pronto, que é início de temporada, mas você não conseguir pequenas evoluções a cada jogo, isso é bem preocupante aí para o resto do Campeonato Paraibano e para a temporada também. É isso. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.